Alô, amigas, alô, amigos, estou de volta aqui no canal do Gerson Bem no YouTube. Dá like no vídeo aí, bota o seu dedinho aí e ajuda o canal aí. Então, tô voltando aqui depois do empate do Bragantino contra o Flamengo. Resultado normal, resultado normal. Ontem acompanhei o jogo também lendo muito pelo Twitter, as várias interações. Eu digo, pessoal, mas não estou falando da torcida, o torcedor fica angustiado, faz parte do jogo. Torcedor do Internacional, torcedor de futebol, torcedor em geral, fica angustiado, faz parte. É do torcedor, da passionalidade. Eu também tenho passionalidade, mas se afinal de contas eu me dedico a criar um canal de comunicação para, digamos assim, trazer informações e opiniões e etc., eu teria, digamos assim, uma obrigação de fazer uma avaliação do que está acontecendo, etc. Né? No vídeo passado, eu dei as explicações do porquê eu achava que o Internacional tinha agido corretamente na sua estratégia no jogo contra o Atlético Paranaense e falei lá de quem não assistiu, está assistindo agora este vídeo, vá lá, assista ao vídeo em que eu fiz uma avaliação sobre o jogo passado do Internacional contra o Atlético, toda a pressão, tudo que está em jogo, jogo de futebol. Futebol é um jogo, futebol não é videogame, né? Vida real, jogo, tem as nuances, tem os acontecimentos, né? Ali, as coisas que acontecem ali dentro de campo, que não estão planejadas, né? Estão pré-planejadas. Antes de começar a partida, antes de começar o Mundial Interclubes, parecia que Palmeiras e Bayern de Munique iam decidir a competição. Não é isso que estava colocado? Bayern e Palmeiras. Mas desde 2010 para cá, desde o Mazembe contra o Internacional, já é a quinta vez que o sul-americano, que o representante da Comebol não vai para a final. Né? É a quinta vez. Quinta. Portanto, aliás, o que reforça que campeão mundial é esse. É esse campeão mundial, é esse onde há disputa de campeões de todos os continentes, né? De todos os continentes. E não um arranjo entre campeões de dois continentes. E só reforça isso. Então não tem essa. Dentro de campo é diferente, acontece lá. Então o Flamengo não ia ganhar todas. Resultado normal contra o Bragantino. O goleiro fez boas defesas, etc. Mas não foi. O Bragantino tem a terceira melhor campanha no segundo turno. O Atlético Paranaense a quarta. O Corinthians, por exemplo, que será o próximo adversário do Flamengo, tem uma das melhores campanhas nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Se recuperou. É um time de tradição, de camisa. Nada será surpreendente se o Corinthians também conseguir arrancar pontos do Flamengo. Nada. Mudou alguma coisa o caráter do jogo do Internacional contra o Sport Recife? Não. O Internacional tem ganhado o Sport Recife. Antes e agora não mudou nada. Absolutamente nada. O Internacional, vejam, o Internacional, já falei aqui. O Inter em 4 jogos, o Internacional saiu de uma situação e ele perdeu tantos pontos na diferença com o São Paulo que ficou 12 pontos atrás. Porque o São Paulo, da 20ª rodada até a 24ª rodada, o São Paulo tirou 8 pontos de diferença do Internacional. 8. O Inter fez 2 em 4 jogos e o São Paulo 10. 8 pontos. O Flamengo também, nessas mesmas 4 rodadas, tirou 8 pontos de diferença. Fez 10, o Internacional 2. Foram as 4 primeiras rodadas do Abel. Ele chegou naquela crise quando foi embora o Cudê. 2 empates e 2 derrotas, 2 pontos. O São Paulo fez, nas mesmas rodadas, 10. Flamengo 10, o Atlético Mineiro, que são os principais adversários, 8. E o Inter, 2. O São Paulo ainda tinha 3 jogos atrasados. E ele ganhou 7 pontos nesses 3 jogos atrasados. Portanto, ficou 12 à frente. Mas o Inter depois foi recuperar. Da 25ª à 31ª, o Internacional ganhou todas e passou à frente do São Paulo. E já na 32ª estava 4 pontos à frente do São Paulo. E, portanto,
E o Flamengo e o Atlético foram fazendo campanhas normais. Só o São Paulo que decaiu mesmo. O Flamengo e o Atlético continuaram fazendo campanhas normais. Perde, ganha, empata, mais ganha do que perde e empata. Campanhas normais. O São Paulo é que mergulhou, caiu, foi perdendo, não ganhando mais de ninguém, né? Inclusive do Internacional, aquele 5-1 da 31ª rodada, quando o Internacional passou à frente, assumiu a liderança, e já na 32ª rodada o Internacional passou 4 pontos à frente. E a partir dali, 32ª rodada, quando então faltavam 6 jogos para terminar o campeonato, o Internacional passou a ser o único time que dependia só de si. Matemática daí. Não é iluminação aqui do Gerson. Não é iluminação, não sou um iluminado. É que o Inter, a partir da 32ª rodada, passou a depender só de si. Mas daí precisava ganhar todos os jogos, ainda precisava ganhar. Ganhar, 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 ganhar. E é difícil um time que precisa só ganhar, 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 ganhar. Uma hora não vai ganhar, 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 ganhar. Não tem isso. Uma hora vai deixar de ganhar. Precisa ser inteligente na hora em que as coisas vão apertar, que tem a pressão, tudo aquilo que eu falei no outro vídeo, não quero repetir aqui, se você tiver interesse eu falei lá. O Internacional está a 3 jogos, é importante atentar para isso, 3 vitórias. 3 vitórias, e matemática de novo, estou falando de matemática, mas matemática por si só não ganha, mas na matemática, porque isso é matemática, o Inter está a 3 vitórias de vencer. Com 3 vitórias, ninguém mais alcança o Internacional. Ou seja, ele faz dos 66, ele pula 9 pontos, vai para 74 e ninguém consegue fazer 74 pontos. Né? O máximo que conseguiria se fazer, quem está atrás do Inter é 73. E, portanto, se o Inter fizer 74, ninguém lhe alcança, pronto, é campeão. O Inter pode ser campeão com menos de 74, com 73, por exemplo. Se ele empatar com o Flamengo, com 2 vitórias e o empate contra o Flamengo, o Inter é campeão. Porque o tipo, ele faria 73 nesse caso. Neste caso. O São Paulo, que ainda tem um jogo, que agora tem um jogo a menos, não jogou contra o Santos, o São Paulo poderia também chegar a 73, ganhando todas, mas não vai ganhar todas o São Paulo. Mas se ganhasse todas, também chegaria a 73, porque tem 58 pontos, 15 para disputar. Mas o São Paulo teria que tirar uma diferença, porque ficaria com o mesmo número de vitórias, uma diferença de 9 gols de saldo, que não tiraria, cá entre nós. Então, o Inter, veja, ele tem toda uma situação, mas precisa ganhar do Sport Recife, lógico que precisa ganhar. Por que precisa ganhar do Sport Recife se eu estou dizendo que ele pode ganhar 3 e pode perder uma? Bom, se ele perder para o Sport Recife, ele ainda pode ganhar as outras 3, inclusive. Bom, mas aí fica na obrigação de ganhar as outras 3. Bom, mas eu estou dizendo que se ele empatar com o Flamengo, ele pode ganhar 2 e empatar com o Flamengo, sim. Então ele pode perder para o Sport Recife, pode empatar ganhar do Vasco, empatar com o Flamengo e ganhar do Corinthians. É campeão? Provavelmente. Provavelmente, porque o São Paulo, neste caso, o São Paulo precisaria ganhar, olhe bem, o São Paulo precisaria ganhar todas, que seria o único que chegaria aos 73. O São Paulo precisaria ganhar todas, e tirar uma diferença de 9 de saldo. O que não acontecerá, com certeza, porque o São Paulo não ganhará todas, as 5 que lhe restam. Então, vejam, perdendo para o Sport Recife, o que não está no horizonte do Internacional, obviamente, o Inter ainda pode ganhar do Vasco, empatar com o Flamengo e ganhar do Corinthians e ser campeão brasileiro. Portanto, o Internacional tem toda uma situação de administração para ser campeão, em que precisa ter inteligência e não desespero que querem que o Internacional tenha, e que ele não deve ter. E que, felizmente, ele tem um treinador que não está contagiado, eu espero mesmo, com esse desespero que querem que o Internacional tenha. Quem está desesperado no jogo de quarta-feira é o Sport Recife. Esse sim está desesperado para não cair, né? Logicamente. Para não ser rebaixado para a segunda divisão. O que eu até nem desejaria que fosse, mas obviamente, né?
que não, agora, infelizmente, né, nesse jogo é que não vou estar aqui querendo que se salve no jogo contra o Internacional. Mas veja, o Sport Recife é que está no desespero, tem mais isso. É o Sport que tem que estar desesperado e não o Internacional que tem que estar desesperado. O Internacional tem que jogar com inteligência. Jogou com inteligência contra o Atlético Paranaense, está bem. Não apareceram as oportunidades, não aconteceram as oportunidades, não funcionou o Marcos Guilherme. É verdade, não funcionou o Marcos Guilherme. Mas não tem crime o Abel ter tentado o Marcos Guilherme. O outro jogador, o Caio Vidal, que parece, eu repito aquilo que já disse no outro vídeo, o Caio Vidal, que foi o Abel que foi lá buscar, ninguém disse para o Abel antes, olha, busca o Caio Vidal, ele foi buscar o Caio Vidal. O Caio Vidal também não, né, nos últimos momentos não estava lá, não é um craque de bola, não é um craque. Então, o Abel tá com crédito, né? Tá com crédito. Então, o Internacional precisa jogar com inteligência. Veja só, repito, a necessidade da vitória contra o Sport Recife, ela continua igual. Ninguém imagina que o Internacional não tenha uma obrigação, quem quer ser campeão, de vencer um time que está lá na rabeira, que joga desesperado e é sempre mais difícil para quem está no desespero vencer do que quem não está no desespero. Então, o que não precisa para o Internacional é cair nessa pilha do desespero, que a imprensa quer impor para o Internacional, a imprensa que não gosta do Internacional, e que aquela imprensa que gosta do Internacional não pode ser burra. Eu não quero trazer aqui opinião burra, porque tudo que eu não quero é que este canal aqui seja um exercício de não inteligência. Né? Então, o que o Inter não pode é não ser inteligente. Então é isso. Também não quero que o Inter caia na história de que a matemática é que vai ganhar o campeonato. Não. É o futebol que ganha o campeonato. Mas, eu repito, o Internacional vence a competição se ganhar 3. As 3 podem ser o Sport, o Vasco e o Flamengo. As 3 podem ser o Sport, o Vasco e o Corinthians. As 3 podem ser qualquer 3 das 4. Ganha. Mas o Inter pode ser campeão com 2 vitórias e um empate. Então, se o Inter perder para o Sport Recife, o empate com o Flamengo, vejam só, o empate com o Flamengo, não é 2 vitórias e um empate. 2 vitórias e um empate com o Flamengo também dão o título ao Internacional. Então, se o Inter perder para o Sport, ganhar do Vasco, empatar com o Flamengo e ganhar do Corinthians, o Internacional também é campeão. Vejam, se o Inter ganhar 2 e empatar com o Flamengo, também é campeão. Então o Inter não entra em desespero contra o Sport. O Inter entra com a mesma obrigação que tinha, aliás, agora diminuída, na minha opinião. Não estou dizendo que foi bom o Internacional não ter ganhado do Atlético Paranaense. Não, né? Era melhor ter ganhado o jogo. Não é melhor ganhar sempre? Sim, é melhor ganhar do que empatar. Né? É melhor ganhar, assim como é melhor empatar do que perder. É isso é básico. Bom, isso é óbvio. Né? Dizer o óbvio é óbvio. Bom, mas o Inter jogou com inteligência, já falei sobre isso no outro vídeo. O Internacional agora tem uma questão que ele já não tá, ele não precisa manter uma série de 12, 11, 10 vitórias. Essa parte psicológica já foi superada, pelo menos isso. Ele só precisa construir uma nova vitória. É a primeira vitória agora. Né? Que aquela de 10 vitórias já ficou para trás. Já foi. 9 vitórias. É uma vitória. Depois é outra vitória. Então é 2 vitórias consecutivas que o Inter tem que ter agora? Ok. E depois o empate contra o Flamengo. Adeus. Acabou o campeonato. Termina. O Inter é campeão brasileiro. É isso. Valeu, gente. Um abração. O Inter não está desesperado.
o Inter não precisa desespero para jogar contra o Sport Recife. O Sport Recife é que está desesperado. Talvez o Flamengo esteja desesperado. O Internacional não está desesperado. Não precisa jogar desesperado. Não está desesperado. O Internacional não está desesperado. Não precisa jogar desesperado contra o Sport Recife. Quem está desesperado é o Sport Recife. E talvez o Flamengo e outras torcidas, várias torcidas do Flamengo, outras, não do Inter.